A todos, eu vou compartilhar minha tela, se a gente já começa já começamos a debater a apresentação e aí depois o debate. E aí deixando claro, né, o primeiro que falou o Lasher, né, a gente está construindo esse projeto e a gente quer construir esse projeto junto com vocês. Então, deixando claro que o que a gente vai apresentar para vocês aqui, ele está em desenvolvimento, né? Então, a gente tem a possibilidade de fazer ajustes, muito provavelmente, ou vão acontecer, né? De fato, vão acontecer alterações do que a gente está propondo aqui. E aí, a ideia é que eu vou apresentar aí nos minutos o projeto como um todo, inclusive já trazendo alguns avanços, né, do que a gente tem avançado no projeto, conversando com diferentes entidades, empresas, especialistas, e, obviamente, também com a participação muito ativa das diferentes secretarias do governo, mas deixando claro que são informações preliminares, né, assuntos preliminares, então, que ainda podem mudar, né? Isso é importante deixar claro, nada está na pedra ainda. Esse projeto de design de novos modelos de negócio, né, digitais baseados em dados governamentais, né, ele é patrocinado com recursos do BID, né, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, onde fomos contratados nós do núcleo de engenharia organizacional, já nos apresentando, né, nós formamos parte da URGS e da pós-graduação em engenharia de produção. A gente desenvolve, né, aqui está a professora Camila junto, né, tem vários outros professores que estão participando, a professora Maria, o professor Eduardo Dalabé, que também, diferentes especialistas que a gente juntou, né, nessa equipe, para desenvolver esse projeto, além de outros projetos relacionados sempre à digitalização que a gente desenvolve, né? Então, qual que é o objetivo desse projeto, né? E eu vou explicar para vocês as etapas e trazendo já os primeiros resultados que a gente tem, as primeiras definições, para que vocês possam depois questionar ou trazer novos insights, né, para esse projeto, né? Mas, basicamente, o objetivo é que a gente possa olhar os dados que tem dentro do governo, né, nas diferentes secretarias do governo, os dados que são gerados, né, dentro do governo. Do outro lado, que a gente possa identificar no mercado quais seriam os potenciais usuários desses dados, né? Então, a gente vê empresas que gostariam de utilizar esses dados, que poderiam tirar proveito desses dados para os seus negócios, além de outras oportunidades que a gente já mapeou, que eu vou apresentar para vocês. Identificar, então, com base nesses dados, né, quais seriam os ganhos para o desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul, e depois desenvolver os modelos de negócio para essa entrega dos serviços, né, baseados nos dados. Então, vou apresentar para vocês esses passo a passo. Mas antes, para a gente ter uma noção do impacto que isso pode ter no Rio Grande do Sul, e por isso a gente pede o apoio, a colaboração de vocês. Quando a gente passou, esse projeto começou em dezembro, né, no final de dezembro do ano passado, né, então a gente está agora no terceiro mês, mas conversando com diferentes especialistas, empresas, entidades, federações, a gente já viu benefícios muito grandes de poder utilizar esses dados, né, e explorar esses dados do governo, né. Então, a gente pode, por exemplo, né, realizar mapeamentos de entrada e saída de produtos, né, do Rio Grande do Sul, então entender o fluxo, por exemplo, entre regiões ou de um estado para outro, o que é importado, o que é exportado, né, e isso permitir entender por quê, né, por que isso está acontecendo, principalmente no caso de importações, talvez de produtos que a gente já tem aqui no Rio Grande do Sul, desenvolvimento de novas startups, né, as GovTechs, né, que possam utilizar esses dados, e aí o nosso viés, e aí deixando claro também o viés do nosso projeto, e que a gente possa não apenas internamente, benefícios internos do governo, tá? Sino que a gente possa explorar, né? Tirar desses dados de dentro do governo e que sejam explorados pelo mercado, né? Então, além de ações internas do governo, também a gente quer ações externas, por isso que startups podem ser desenvolvidas, assim como a gente, adiantando um pouquinho, né, das etapas, mas a gente fez um benchmarking nacional e internacional de ações que estejam utilizando dados governamentais para a criação de negócios, né?
E a gente viu isso muito forte nos Estados Unidos, na Europa. No Brasil, isso é muito tímido ainda, né? Então, o Rio Grande do Sul está sendo pioneiro como estado. Existem algumas iniciativas a nível Brasil, federal, né? Principalmente da Serpro, mas a nível estadual, o Rio Grande do Sul está sendo pioneiro, né? Então, isso pode desenvolver todo um ecossistema para o Rio Grande do Sul de novas empresas, novas startups baseadas nesses dados, né? A gente também pode ter um mapa de oportunidades do estado e por região, né? Então, entender o comportamento da região e dar uma transparência para diferentes empresários que queiram implementar negócios aqui no Rio Grande do Sul. Então, por exemplo, a gente conversou com o Sebrae, eles conseguem avaliar oportunidades para pequenas e médias empresas. Então, entendendo nas diferentes regiões do Rio Grande do Sul, o que se vende, qual que é os principais serviços, que está faltando, né, de serviços, de produtos, isso dá um input muito grande para políticas de desenvolvimento de micro, pequenas e médias empresas. A gente conversou com sindicatos e federações que elas conseguiriam, com esses dados, compreender a evolução dos setores e, com isso, atrair empresários para oportunidades ou desenvolver ações, assim como outras startups que podem avaliar essas oportunidades, né? Desenvolvimento de um índice de desenvolvimento do Estado, análise da evolução de vendas de produtos e serviços, principalmente em datas especiais, comemorativas, e que isso, né, a gente tendo qual que é a evolução em diferentes datas, isso vai permitir que os empresários, principalmente, por exemplo, ou dando um exemplo, na verdade, varejistas, por exemplo, eles consigam planejar muito melhor o seu estoque, e isso reduz os custos das empresas, né, e aumenta a competitividade. Melhoria no marketing das organizações, né? A gente sabe que existem dezenas de empresas hoje que realizam ações e estudos de marketing, né? Seja para implementação de novos negócios, né? Ou para venda de produtos, entendimento do comportamento do consumidor, né? Que podem se beneficiar desses dados. Maior transparência nas transações econômicas regionais, economia regional. Então, a gente mostrando, né? Que esses dados são, né, que a gente pode explorar esses dados, a gente também busca, né, que a sociedade entenda que eles se beneficiam desses dados, e aí com isso talvez indiretamente reduzir a sonegação. Maior transparência na precificação. Hoje já existe uma iniciativa do próprio governo do estado, né, agora eu esqueci o programa Nota Fiscal Gaúcha, né, e o preço certo, né, que apresenta, né, e aí com isso a gente tendo uma clareza de quais são os preços praticados, né, tudo conjecturas, né, o que eu estou fazendo aqui, né, mas que poderiam ser caminhos, mas entendendo os diferentes preços, né, de produtos que são praticados no Rio Grande do Sul, também isso vai melhorar, né, e trazer um benefício para a sociedade numa relação de oferta-demanda, né. Um mapa de consumo por região, né, que pode guiar, né, políticas públicas, entendendo como é a distribuição de renda de uma forma mais clara no Rio Grande do Sul e nos diferentes setores. Melhorar o planejamento territorial da economia, né, com a promoção de políticas públicas para desenvolver regiões talvez não tão desenvolvidas ou que têm oportunidades não exploradas. Promover pesquisas com universidades, institutos de pesquisa, né, então que a gente possa fornecer esses dados, né, num determinado volume, né, para que universidades, para que institutos ou inclusive startups possam analisar esses dados e explorar, né, a riqueza que tem esses dados, assim como outras oportunidades, como a promoção inclusive de políticas públicas a partir de dados de consumo, de políticas de saúde pública, né? Então, tudo isso para a gente ver a grandeza de um projeto, desse projeto que está iniciando, e como o Lache falou, que é um projeto disruptivo. Agora passando para vocês as etapas, né? E eu vou trazer as etapas do projeto e já vou trazer alguns dos primeiros insights que a gente tem, resultados dessas etapas, né? Então, o projeto é um projeto de 18 meses, mas a gente está bastante acelerado, né, com a colaboração das diferentes secretarias, né, e tem um engajamento muito grande, uma importância muito grande que tem sido dada dentro das diferentes secretarias, dentro do governo, e que tem permitido a gente acelerar. Então, esse projeto, no mínimo, a gente quer ter os principais resultados ainda nesse ano, mas eles podem vir inclusive antes. E a gente tem essas são as etapas, né? Então, primeiro a gente olhar os diagnósticos, olhar para dentro do dado, né? O que tem no governo. Em paralelo, a gente está identificando as oportunidades, por isso a gente está conversando com vocês.
Depois a gente vai modelar esses negócios, então como poderia ser entregue esse dado, né, para a sociedade, para as empresas. Depois a gente planeja soluções e vamos elencar, né, projetos de curto, médio e longo prazo, e isso vai ficar, né, essa implementação dos projetos vai ficar para depois, né? A gente tem um projeto piloto, né, a ser implementado, né, com o que a gente está definindo ainda qual que vai ser esse projeto piloto, onde a gente já vai começar a entregar serviços, mas o principal objetivo, né, que a gente possa elencar esses projetos aí para que sejam explorados nos próximos anos pelo governo do estado. E como não existe, né, não existe essa metodologia, o Rio Grande do Sul está sendo padrão, o Rio Grande do Sul está sendo pioneiro nisso, e que a gente possa desenvolver essa metodologia e compartilhar ela com os outros estados, né? Então, também deixando claro que o impacto desse projeto é inicialmente no Rio Grande do Sul, né? Mas que posteriormente, e a gente tem muita clareza disso, de que os outros estados terão um interesse muito grande por isso e vão querer replicar o que o Rio Grande do Sul está fazendo, né? Então, esse a primeira etapa de diagnóstico, a gente está olhando para um benchmarking, né? Então, a gente já tem esses resultados do que tem a nível, em diferentes setores, do que está sendo explorado, os dados de governo, né? De diferentes formas, no mundo, né, como um todo, né, na saúde, no setor público, agricultura, infraestrutura, justiça, educação e assim por diante, economia e finanças, né? Então, essa etapa a gente já venceu, né, a etapa do benchmarking, e aí, então, a gente pode falar com clareza que o Rio Grande do Sul está sendo pioneiro nisso, inclusive os modelos de negócio que a gente está propondo, né, aqui, a forma de explorar os dados pode ser um case a nível mundial, tá? O mapeamento de dados, né? Como são muitos dados que a gente tem dentro do governo do estado, né? A gente está iniciando por 4 setores diferentes, né? Então, os que estão mais avançados hoje é o Detran, né? Que a gente já está conversando com os potenciais usuários desses dados, a Secretaria de Fazenda, onde foi definido que serão explorados os dados de nota fiscal. De novo, deixo claro, ainda a gente está analisando como isso vai ser explorado, toda a parte de legislação está sendo analisada, e a Secretaria de Segurança e Agricultura, que também devem se somar a isso, mas a gente ainda não analisou. O marco regulatório, né? Então, as ações, elas são puxadas, tá? A análise de leis, a gente tem uma equipe de especialistas e a gente tem também a PGE, né? A Procuradoria Geral do Estado, que irá participar junto com a gente nesse projeto, né? E a gente vai cuidar muito, obviamente, né? A legislação, a regulamentação existente, mas ela é puxada pelo modelo de exploração, né? Pelo dado. Que dado? Então, a gente precisa primeiro definir bem, olha, esse dado que eu quero utilizar, e aí a gente busca, então, as legislações e regulamentações que nos permitam explorar isso e quanto a gente pode explorar disso junto com a sociedade. Mas os principais cuidados são óbvios, né? A LGPD, protegendo os dados das pessoas, e o sigilo fiscal, protegendo, então, os dados das empresas, do CPF, do CNPJ, seria, né? A etapa 2, que está andando em paralelo, e a gente está utilizando uma metodologia ágil, né? Então, a gente olha o que tem dentro do governo, a gente olha o que o mercado está desejando, e a gente faz sempre esse vai e vem, né? Então, olhamos que dados tem o governo, que dados tem interesse, tem interesse nesse dado, eu vou ver se o governo, que dado tem do governo, e aí a gente está interagindo com as empresas, inclusive já deixando isso aberto para vocês, para que se algum de vocês depois, ou ao escutar do projeto, fala, olha, eu teria interesse, eu gostaria de colaborar no desenvolvimento de como seria entregue esses dados, ou falar, inclusive, que dados eu precisaria, a gente está nesse momento hoje, tá? Então, a gente já conversou, né, com entidades de classe, entidades de representantes de asseguradoras, construção civil, institutos, então, aqui com eles, esse evento, o Instituto Caldeira, a gente está conversando também, as federações, Fieres, FEComércio, Farsul, diferentes, várias empresas, várias startups que trabalham com dados, né, que a gente conversou. E aí, então, a gente já está identificando as oportunidades. O objetivo, depois, a gente já está vencendo, né, nessas 2 etapas, Detran e Receita, né, a gente já está vencendo a etapa de análise de dados e a gente já está partindo
para a modelagem de um modelo de negócio junto com essas empresas, né, que a gente está, que estão se abrindo para participar, né, e para colaborar nesse projeto. No final, né, desse primeiro processo, né, com as empresas, de uma forma dinâmica, a gente busca definir um modelo de negócio, né? Então, como a gente vai entregar isso, né? A gente sabe que criar esses dados, trabalhar esses dados, né, eles têm um custo, né? Mas também tem um benefício tanto para a sociedade quanto para as empresas que vão se beneficiar. Então, a gente precisa entender como vai ser todo esse modelo de negócio para que esse projeto realmente vá para frente, né? E aí alguns resultados preliminares, né, que a gente já está avaliando pelo que a gente está conversando junto com os especialistas e com as empresas, né, que esses serviços eles possam ser entregues através de uma plataforma, né, público-privada. Nessa plataforma, então, a Procergues, né, que aqui a gente tem vários representantes da Procergues presentes, né, para que inclusive a gente possa abrir esse debate depois dessa apresentação, daqui a uns minutinhos. Então, a Procergues ela trabalharia com a disponibilização dos dados, né, e já filtrando esses dados, né, para tirar a parte que tem que ser cuidado, né, de CPF, CNPJ, e depois a orquestração dessa plataforma. Então, a gente abriria, né, para que, e aí o modelo, né, de concessão de dados, a gente precisa explorar isso ainda, né, não está definido ainda, até por ser um modelo de negócio ou uma forma, né, de trabalho do governo disruptivo. Então, a gente está definindo ainda, mas a ideia é que seja uma plataforma onde várias empresas vão entregar serviços à comunidade, né, aos empresários, explorando esses dados, né? Também outra coisa que a gente viu, né, não o objetivo desse projeto a arrecadação. O objetivo desse projeto trazer o benefício para a sociedade, né? Então, a ideia é que seja um modelo freemium, né? Que aí a gente tem entidades que utilizam esses dados para desenvolver estudos de mercado que vão atrair empresários, investimentos para o Rio Grande do Sul, e aquelas empresas que vão utilizar esses dados para se beneficiar em termos do seu negócio em si, né? E que hoje elas estão buscando esses dados das formas mais complicadas e através desse serviço eles vão ter essa disponibilidade, né? Essas sim, elas vão pagar, né? Pelo acesso a esses dados, até porque a gente sabe que tudo tem um custo, né? A gente não quer aumentar os impostos para desenvolver esse negócio, né? Não é o objetivo, né? Senão que isso seja autossustentável. Na última etapa do projeto, né, na sexta etapa, né, a gente então coloca esses projetos. Olha, no curto prazo, esse projeto aqui, o dado já está disponível, a gente já consegue, né, já tem as empresas que vão explorar os dados, já vamos para frente, né, no curto prazo. No médio prazo, né, os dados que precisam ser elaborados mais, trabalhados mais, e aí vai precisar de um investimento maior por parte das diferentes secretarias para desenvolver esse dado, talvez extrair novos dados que são de interesse do mercado e que a gente ainda não tem, ou da forma que a gente tem não é útil. E depois, né, a gente colocar isso também no longo prazo. No longo prazo, a gente está falando no desenvolvimento de um ecossistema inteiro, né? Então, isso que tem acontecido na Europa é de empresas inteiras serem montadas do zero na hora que os dados são disponibilizados, né? Porque isso tem uma riqueza muito grande, né? E tem um valor agregado muito grande, né? Então, a gente sabe que no longo prazo as oportunidades são infinitas. No último, né, a gente vai formalizar, né, esse projeto através de cartilhas, né, para que a gente possa dar o passo a passo para que outros estados também possam explorar. Então, se a gente tem muitas oportunidades explorando os dados do Rio Grande do Sul, imaginem se todos os estados fizerem isso, né, no Brasil. Vai ser um case mundial mesmo, né, o Brasil. Já o Rio Grande do Sul vai ser um case mundial, mas o Brasil todo, com esses dados fluindo, né, e a comunidade, a sociedade, as empresas, o setor privado se beneficiando desses dados, com certeza, pelo que a gente já viu, vai ser um case de nível mundial, né? Então, com isso aí, eu encerro minha fala, né? E aí, então, a ideia, né, junto eu deixo o meu e-mail aqui, né? Eu vou deixar também no chat. Mas a ideia, então, é que a gente comece uma discussão agora, né? Que a gente possa passar a palavra para vocês, para que vocês possam trazer, né? E falar, olha,
tal dado, né? Eu acho que seria uma oportunidade, seja para a empresa de vocês ou oportunidades que vocês enxerguem, né? Mesmo que não sejam para a empresa de vocês, mas que a gente possa iniciar essa conversa e depois continue, inclusive depois do evento. Eu vou parar meu compartilhamento aqui. Perfeito. Thomas, podemos então abrir para comentários? Claro, vamos lá. Pessoal, fiquem à vontade de abrir o microfone, na medida que não fizer nenhum ruído aqui para nós, né? Ou levantar a mãozinha, colocar no chat, fiquem à vontade de interagir e agora começar a parte de dúvidas e possíveis projetos aí que Thomas, tenham em mente. não sei se Oi. estão me ouvindo, tudo bem? Sim, estamos ouvindo bem. Então deixa eu me apresentar antes de mais nada. Eu acho que está bem de acordo com o que vocês estão colocando ali. Muito bom saber a iniciativa de vocês. E deixa eu me apresentar. Eu sou o Eurico, Carlos Eurico do Canto, e o motivo de eu estar aqui hoje é que eu sou novo presidente do CET, que é o Conselho de Entidades de TI aqui do Estado, né? E nós coordenamos, na realidade, são 14 entidades, né, desde os polos de tecnologia e, enfim, entidades de classe e por aí vai. E a Bini, através do Regis Halbert, que nos colocou a par dessa iniciativa da Rede 4.0, no qual eu cheguei aqui, né? Então, eu queria colocar para vocês, primeiro, parabenizar pela iniciativa. Eu acho que muito bom saber que isso está acontecendo aqui no nosso estado, né? E, ao mesmo tempo, colocar, porque eu assumi há pouco, eu tive recém uma primeira reunião do nosso conselho, que nós somos um conselho, né? Então, nós coordenamos pautas comuns, né? Esse é o nosso objetivo, no sentido de potencializar as ações que estão acontecendo, né? E uma das definições que a gente teve nessa primeira reunião é que de apoio às iniciativas de inovação aqui do estado. Então, o CET apoia, e as suas entidades também, nesse contexto, como eu disse, a gente coordena essas pautas, né? As iniciativas de inovação. Então, esse é o objetivo de estar participando aqui, de entender essa iniciativa de vocês, eu acho extremamente importante, né? E colocar que temos o máximo interesse de participar e colaborar com vocês nessa iniciativa, certo? Então, o CET está apoiando a iniciativa e quem sabe, aí vamos ver depois, posteriormente, a melhor forma da gente poder formalizar isso aqui e, digamos, viabilizar esse apoio, certo? E a segunda questão que eu queria colocar, que também me deixa muito à vontade de tratar do tema, é porque eu também sou empresário e eu tenho uma empresa que trabalha com ciência de dados. Então, realmente, assim, eu tenho muita naturalidade em tratar desse tema e, para mim, interessa também. Enfim, a gente tem todo o interesse de participar, mas aqui, principalmente como CET, tá, de apoio a essa iniciativa. E, basicamente, assim, eu estou à disposição. Depois eu queria ver como é que a gente poderia estreitar esse relacionamento, tanto com o Instituto Hélice, quanto essas iniciativas que a gente está vendo aí, que o Néstor colocou também, né? Perfeito. E era isso. Então, eu já tenho o seu contato, Eurico. Então, eu lhe mando uma mensagem, a gente marca uma reunião para discutir como que poderiam ser as ações, então. Com certeza, porque, como eu disse, nós somos um conselho, entendeu? Eu também acho que, quem sabe, alguns desses atores aí desse processo podem vir integrar o nosso conselho, porque a gente quer isso, entendeu? A gente tem que coordenar as ações, porque a gente começa a ter iniciativas muitas vezes isoladas e unidos somos mais fortes, né? Eu acho que é essa a ideia do CET, tá? Essa a ideia. Então, fico no aguardo do teu contato, então, Nessa. Ok, ótimo. Mais alguém, pessoal? Lembrando que o objetivo, não sei se a gente tem, mas é bem assim de que vocês possam colocar as dúvidas de vocês, né? Também as dúvidas que vocês possam colocar, elas são pontos de atenção para a gente, né? Talvez algumas dúvidas sejam coisas que a gente já abordou e que a gente já está ciente ou não, né? Então, é por isso que, como eu falei no início, né? A ideia é que a gente possa construir juntos esse projeto, né? E também ideias que vocês possam trazer aqui, que eu não tenha colocado aqui, ou ainda explorar mais essas ideias, fiquem bem à vontade. Néstor, eu acho que vale reforçar como que se daria um início de um projeto, né? Se alguém tiver uma intenção, né? Uma ideia de fazer uso de determinados dados, sei lá, do Detran, como foi colocado. Tá. Como que começa, né? Chama vocês pelo e-mail, começa a desenhar esse projeto, se tem alguma previsão de investimento financeiro, só para ter uma simulação assim de como é que seria. Perfeito. A gente está no momento de escutar que dados vocês gostariam, tá? Então eu vou colocar justamente o caso do Detran, que está mais avançado, né? Então, do Detran, né,
a gente está conversando, por exemplo, com a Pestana Leilões, né? Então, a gente apresentou para a Pestana Leilões lá qual que são os dados que o Detran possui, né? Obviamente, cuidando todos os detalhes, né? A gente não está expondo, isso está muito claro para a gente, né? Não expondo nenhum dado sigiloso, né? Mas a gente fala, olha, a gente tem todos esses dados, né? E aí a Pestana Leilões hoje está analisando esses dados, né? E falando, olha, desses dados aqui me interessariam tal, né? E aí depois a gente avança, né? E fala, ok, ele poderia realmente ser disponibilizado, né? Para a empresa, né? Então, assim como, e eu dou o nome da empresa aqui, porque a gente está aberto a qualquer empresa entrar em contato com a gente e falar, olha, eu queria saber, né, como poderia ser utilizado o dado. Então, essa metodologia, principalmente, né, de imersão que a gente está fazendo hoje, né, se aproximando aí com a metodologia ágil, né, de design thinking, a gente está no momento de a gente escutar, né, o empresário e não tem, né, nenhum investimento nem nada para ser feito, né? Como serão os investimentos depois que vão ser necessários? Aí depois a gente analisa isso, né? Mas não tem nenhum compromisso para o empresário nem nada, né? Mas a gente sabe, né, que, ok, a empresa precisa de tal dado do Detran, né? Ok, isso vai ter um investimento. E aí depois a gente vai colocar lá no modelo de negócio, né, como vai ser feito esse investimento, né? Que investimento vai ter que ser realizado por parte do governo para começar a entregar esse dado, que empresa poderia ser a parceira dentro da plataforma para entregar esses dados, e aí sempre cuidando, né, vai ser através de edital, né, que a gente vai chamar, mas tudo isso é puxado pela necessidade dos dados. A gente não vai abrir isso para todos os dados do governo, não, vamos abrir isso só para os dados que têm interesse na sociedade, né? Tem uma dúvida aqui do Ricardo no chat. A SERPRO hoje já atua nessa busca de dados do governo. Qual seria a diferença? Como está sendo tratada a duplicato escritural vinculada à nota fiscal? Perfeito. Já vou anotar, e é bom aí que a gente tem, através do Ricardo, né, essas dúvidas mais técnicas, né? Mas a gente está, né? A ideia é se alinhar com as iniciativas do SERPRO, mas focar, né, no nosso caso, inclusive a gente está tendo esse cuidado, né? No caso do SERPRO, por exemplo, eu tenho o Denatran, o Senatran hoje, né? Que a nível nacional já está explorando vários dados do Detran. Então, a gente vai apenas, né, explorar os dados que são de posse do Estado, né? E o mesmo para os outros, né? Então, o que é federal, e o objetivo é que a gente possa enriquecer os dados estaduais, né? Os dados que são a níveis estaduais. E a segunda, de duplicata escritural, né? Isso eu vou ficar ali devendo, né? Porque a gente precisa conversar com o pessoal da Receita, mas eu já anoto, né? Por isso que eu acho muito importante que vocês já tragam as suas dúvidas, porque eu já anoto e já coloco como uma das ações, das dúvidas que a gente tem que tirar com o pessoal da Receita, né? Com o pessoal da Proceres também. Legal, obrigado. Ricardo, caso tenha ficado mais alguma dúvida, pode complementar. Enquanto isso, eu vou passar para o João Bortolotto, está com a mão levantada. À vontade, João. Bom dia, consegue me ouvir? Sim, Sim. super bem. Bom dia, primeiro parabenizar pelo espaço de conversa, acho que isso é muito importante. Meu nome é João, eu sou aluno do programa de Turismo e Hospitalidade da Universidade de Caxias do Sul, e a gente tem trabalhado a nível nacional com algumas bases de dados abertos na criação de indicadores. Então, eu queria novamente saudar a proposta que vocês estão trazendo até nós. Só nessa primeira parte do projeto de, digamos assim, de garimpar esses dados, fazer uma seleção deles e ter essa conversa de ver o que o ecossistema precisa é muito bom. Eu queria pedir para o Nestor, se existe alguma iniciativa de incluir nessa primeira abordagem, nessa primeira parte metodológica, os dados que já são abertos, que já são disponíveis ao público, mas a gente percebe que muitas vezes eles não têm uma desagregação uniforme dentro das diversas secretarias do Estado, que eles não são muitas vezes disponibilizados de maneira padrão e que isso prejudica um pouco quem tenta trabalhar com esses dados, né?
queria saber se vocês têm alguma iniciativa de incluir esses dados abertos nessa primeira parte do projeto. Agradeço Perfeito. novamente. Perfeito, bem colocado, né? E aí uma ressalva bem importante para fazer, né? Os dados, né? Eles estão disponíveis, né? Eles são dados abertos, como foi colocado, né? E o trabalho que precisa ser feito, né? É da exploração desses dados e da colocação de uma forma que realmente agregue valor, né? Então, essa diferença, né, desse projeto, né? Os dados, tem muitos dados que são públicos, por exemplo, das próprias notas fiscais, né? Mas o objetivo do projeto é que a gente vá um passo a mais, né? E aí, por isso, essa parceria público-privada, né? Através de uma plataforma, que a gente possa analisar e limpar esses dados, organizar esses dados e aí eles serem entregues, né? E aí, como eu falei, né? Um dos benefícios disso vai ser a parte de pesquisa, esse movimento de análise de indicadores, porque uma vez, né, buscando, né, analisar e que esses dados sejam disponíveis por aquelas empresas que vão organizar, esses dados vão estar disponíveis de uma forma mais organizada também para que todo mundo consiga utilizar, né? E a gente, então vai ter como se fosse uma camada a mais do que tem hoje, né? Hoje o dado é apenas disponibilizado, vai ter uma camada que vai organizar, limpar esses dados, né, para entregar esse serviço, né? Então, esse realmente é um dos objetivos desse projeto, né? A gente entende e já escutou, né, antes dessa demanda do Ricardo, né? Então, muito, muito bem colocado. Tem uma outra dúvida aqui. Do João. Isso, João. Respondido, João. Obrigado. O Douglas, ele pergunta, em relação a dados sobre a frota de ônibus do transporte público das cidades, existe algo nesse sentido que possa ser aproveitado? Hoje a Secretaria de Transporte não está sendo explorada, né? Nesse projeto. E aí, de novo, né? A gente colocou essas primeiras três secretarias, né? E o Detran, né? Nesse projeto, porque é muito dado. Então, a gente tem os dados de transporte, tem os dados de saúde, por exemplo, também que podem ser explorados, mas a ideia é que esse projeto ele seja o start, né? Que ele seja uma quebra do status quo e aí colocando ele, né, para rodar afunilando, que a gente possa multiplicar para as outras secretarias e para os outros dados que tem, né, no próprio governo. Mas nesse momento, nesse projeto desse ano, não, né? Mas com certeza futuramente, né, possam ser explorados. E para outros entes também, né, Néstor, que porventura tenham a competência de algo que não está na esfera estadual, né? Como é parte do projeto ter esse framework, fazer parcerias, eventualmente, com outros entes, né? Isso, bem colocado. Inclusive, esse projeto é a nível estadual, né? E a gente sabe que as prefeituras também poderiam replicar esse passo a passo, né? Então, a ideia é por isso que é deixar esse framework e que todo mundo aprenda com esse projeto. Talvez dentro das cidades não tenha dado, mas o Detran não teria dados relacionados entre cidades, os intermunicipais? Os intermunicipais daí já é de competência estadual. Né? Isso aí. Legal. Leonardo pergunta, a Secretaria de Segurança, nessa fase do projeto, está sendo explorada em termos de dados? Ela é uma das secretarias que será parte desse projeto, mas ainda não iniciou essa análise, esse projeto junto com eles, a parte do projeto com eles ainda não iniciou. As duas que a gente já iniciou, Detran e Receita. Mas seria uma possibilidade a Secretaria de Segurança para desenhar o projeto? Ela está dentro do escopo, elencada entre como uma das secretarias que serão exploradas nesse ano, isso aí, nesse projeto. Legal. E uma outra dúvida aqui da Débora. Bom dia. Minha dúvida é sobre a forma de consumo dos dados. Será via API, CSV, enfim? Isso, exatamente. Então, essas são as informações que a gente precisa, né, na hora da exploração de como o cliente, que é a próxima fase que a gente está entrando agora,
que é como o usuário gostaria desse dado, né? Então, a gente já escutou de empresas que utilizam os dados, por exemplo, da Receita, eles são colocados lá numa forma que dá para explorar, sim, mas é difícil, né? De tirar, baixar, tem que fazer todo um caminho, né? Então, a ideia é que seja, então, ok, API ou melhor, e como deveria ser a API, quais são os metadados que vão ser compartilhados através da API, né? Então, justamente, esse é isso vai ser definido conforme o que é a melhor forma e que a gente entende, né? Que seja o API, né? A forma mais simples e não mais simples, mas mais proveitosa, né? Para as empresas que têm utilizado esses dados. Mas é uma das coisas que estão sendo analisadas. Legal, muito bom, obrigado. Olha, aqui pelo chat esgotamos as perguntas. Reforço quem quiser abrir o microfone ou levantar a mão para fazer novas perguntas aqui para o Néstor, fique à vontade. Néstor, a partir dessas perguntas, alguma consideração que tu... Isso, aqui tem mais uma, o do Pablo aqui me judiciário. colocou, né? Uhum. Ainda a gente não conversou com essas legal tech e low tech, né? Com o judiciário, eu sei que a gente tem umas iniciativas aí, a Alicia talvez me consegue falar, ou a Procergues, Por né? Mas enquanto, outra... a gente tá no escopo do Poder Executivo, né? Com o Judiciário, a gente ainda não tem nenhuma tratativa, mas eu acho que fica a sugestão, né? Perfeito. Mas daí numa Mas segunda eu acho que fase. tem algumas iniciativas acontecendo, assim, deles trabalharem, né, com empresas para agilizarem, mas aí a gente não conversou com eles, como a Alicia falou, não está na nossa esfera ainda. Muito bem. Vamos ver se tiver mais alguma outra pergunta. Néstor, alguma consideração? As informações que são importantes da gente colher, né? E se vocês não se sentirem à vontade de fazer agora, mas aí, de novo, eu já deixei meu e-mail, né? O meu contato para conversar. Depois, agora anoto também o meu celular. Mas é falar, hoje eu tenho tal dado, é super difícil. Para dar um exemplo, né? Do que as empresas fazem hoje, né? Tem empresas que... utilizam o próprio o Google, né? E aí eles vêm através do Google pelas pessoas que fazem check-in numa determinada região, né? Para entender qual que para entender qual que é o quanto se vende de produto, né? O quanto tem de atividade, né? Os mapas de calor, né? Dentro de uma determinada região. Então, esse tipo de informações, né? Isso é útil para a gente entender. Olha, eu uso dado de tal forma, né? Hoje, né? Para que a gente possa entender e facilitar isso, né? Então, existe uma possibilidade, né? Vou colocando alguns exemplos, talvez para que possam inspirar vocês também, né? Por exemplo, através da nota fiscal, a gente poderia saber quais são quanto existe de vendas de massa seca no Rio Grande do Sul por região, né? E aí a gente não está infringindo nenhum sigilo fiscal, nem nada, simplesmente está falando, olha, no Rio Grande do Sul, uma determinada região, em Porto Alegre, né, se vende tanto de massa seca. E se eu sou uma empresa que vende massa seca, né, eu posso saber, olha, tem ainda tem uma fatia, qual que é a fatia do meu mercado, a possibilidade de crescimento, se eu sou uma empresa de massa seca, ou falar, olha, tem uma região, né, que está sendo pouco explorada, que está média de consumo, está abaixo do restante, né, do Rio Grande do Sul, e vou lá e vou fazer mais intensiva, né, a minha ação naquele local, né? Então, a gente está falando de uma transparência, inclusive, que os próprios empresários hoje não têm na hora de implementar. A gente escutou de vários empresas que trabalham nessa parte, fazem análise de estudo de mercado para empresas, né? Empresas que querem se implantar no Rio Grande do Sul. E eles falam, não é o problema, não é a falta de dinheiro para colocar uma nova loja, não é isso o meu problema. Meu problema é que eu
onde eu coloco essa loja? Será que tem, né, potencial de consumo? Em que região do Rio Grande do Sul eu coloco essa loja? Então, essa transparência, pelo que a gente conversou e que a gente levantou, não existe e seria um benefício muito grande, né, para o Rio Grande do Sul como um todo ter isso, né? Mas aí a gente precisa entender, né, os diferentes, como funciona isso. A gente está entendendo de uma forma, mas através da interação com vocês a gente consegue explorar mais ainda. E nesse sentido, né, Nestor, eu acho que vale complementar as empresas que já estão experimentando algum tipo de uso de dados. Aqui a gente pode complementar ou até mesmo fazer algum tipo de validação ou cruzamento de dados para enriquecimento, né? Então, Isso tem mesmo. uma grande oportunidade ainda que já faça uso de algumas fontes de dados, né? Na ideia de mapa de calor, por exemplo, muitas informações podem vir de redes sociais, mas um cruzamento Isso. com nota fiscal certamente dá um diagnóstico muito mais correto. A gente está falando que hoje as empresas elas utilizam uma amostragem, né? Elas fazem uma amostragem, depois eles veem estimam qual seria a população. A gente teria a população mesmo, né? A menos que que a empresa está sonegando, né? Aí se está sonegando, a gente não tem como ter esse dado, né? Aqui o Leonardo colocou, né? Da parte das incubadoras e aceleradoras, né? É isso mesmo, né? Que é o objetivo desse projeto. A gente vê que primeiro, a gente está conversando e elas são as que a gente está tendo maior insight, porque elas já fazem isso, né? E de umas formas mirabolantes que a gente, por exemplo, né? A gente tem existem aplicativos da nota fiscal, né? Que você tem acesso ao onde você vai conseguir um determinado produto na tua cidade, né? Mais barato, né? E para alimentar esses aplicativos, as pessoas tiram foto da nota fiscal. A startup utiliza, né, primeiro um OCR para interpretar o texto, depois ele utiliza um text mining para extrair se aquilo é leite, se não é leite, né, que é escrito em diferentes formas. E aí a gente fala que agora, então, poderia ter isso direto da fonte, né? Então, num primeiro momento, essas startups que já trabalham com isso, né, irão se beneficiar. Mas num segundo momento, e aí como bem coloca o Leonardo, a gente está falando de novas startups, novas empresas que possam vir a surgir, de novo, como aconteceu no ecossistema da Europa, porque agora eu tenho esse dado, né? E eu sei que isso vai perpetuar, e também isso não é um projeto do governo atual, senão que é para ser um projeto de Estado, até para dar essa sequência, né? Porque senão você, um ano oferece o dado, o outro ano não oferece o dado, né? Aí já não serve de nada. A gente está falando que a gente vai quebrar a empresa se a gente fizer isso, né? Então, a ideia é que isso seja amarrado, inclusive na forma do modelo de negócio, para que isso se perpetue como uma política de Estado, né? Para que novas empresas possam surgir com base nisso. Mas com certeza, né? Por isso que a gente se aproxima aqui do Instituto Hélice. Agora a gente tem uma conversa agendada com o pessoal já conversamos, mas vamos conversar novamente com o pessoal do Caldeira, né? Porque são daí que a gente vê que vão vir os principais insights, né? Ele complementa ali. Aí complementando o Leonardo, né? E aí eu colocando uma coisa que é importante, né? Por que a gente não faz isso para todos os dados do governo? Porque são muitos, né? Então, a gente precisa ser puxado pelo mercado, a gente precisa ir no mais certo, né? Aquele dado que vai ser utilizado. A gente já viu, inclusive, analisando benchmarkings na Europa, que foram disponibilizados os dados, o Estado investiu um monte de dinheiro para disponibilizar o dado, e depois eles descontinuaram porque os dados não eram utilizados, né? Então, a gente não quer, porque isso tem um custo, né? Então, por isso que a gente não quer correr esse risco, por isso que a gente precisa ser puxado. E aí, depois, quando vão surgindo as ideias, né? De novo, ok, agora tem uma ideia concisa, porque tal empresa vai utilizar de tal forma, aí a gente disponibiliza esse novo dado, né? Mas a gente precisa ser certeiro, né? Para que os investimentos tenham retorno, né? Nestor, nesse momento do projeto, e aí pela pergunta do próprio Leonardo, qual que é o perfil ideal para um participante, né, para puxar esses dados? É um empreendedor que tem uma ideia? É uma empresa já estabelecida com algo rodando?
como que caracterizaria um bom parceiro para esse momento, né? Entendo que ele Para esse é momento. só o começo, né? Para Mas esse momento, né, o que a gente tem tido assim de ideias mais concisas tem vindo de empresas já estabelecidas e que utilizam dados de uma forma que são dados precários ainda, né, e que eles, com o enriquecimento desses dados, eles conseguiriam oferecer serviços muito mais com uma maior qualidade, ou inclusive já enxergando novas possibilidades de negócio. E startups que já trabalham com dados, né? Esses são os que a gente enxerga melhor nesse momento. Porque empreendedores com ideias, né? É bom para a gente deixar no radar para os projetos de médio, né? De médio prazo. Porque o que acontece? Se ainda essa demanda não existe hoje, então esses projetos vão ficar para um outro momento, né? Mas sim, né? É interessante a gente ouvir para a gente ver a dimensão, né, das possibilidades que a gente tem, das oportunidades. muito bem. Bom, eu acho que esgotamos aqui as nossas considerações e dúvidas. Néstor, teria mais alguma informação para adicionar? Eu vou copiar aqui teu e-mail novamente, também para Perfeito. deixar disponível. E-mail, deixa eu colocar meu número também, de WhatsApp, se alguém também preferir. Aí, a ideia é que seja um momento de aberturas, né? Trabalhem com isso, né, na cabeça de vocês, pensem, olha, existe essa possibilidade, ela não existia antes, né? Agora que o governo está abrindo essa oportunidade. Então, analisem isso, avaliem, depois entrem em contato com a gente, né, para que a gente possa incluir isso também no projeto, ou ver a viabilidade de incluir isso dentro desse projeto. E o que eu queria reforçar, né, existe uma boa vontade do governo do estado, que eu acho que é o momento perfeito para esse projeto, né? A gente tem tido uma receptividade desse projeto, entende? Então ele começa como uma iniciativa do Tesouro, da Secretaria do Tesouro, porque por causa do recurso, né, que aplicaram esse projeto, né, para ganhar esses recursos do BID para explorar isso, mas não é está sendo, né, recebido como um projeto de todo, né, o governo, né, toda a parte do executivo. Então, tem aos que a gente apresenta, e quando a gente leva, né, dentro do governo as informações de como funcionaria, né, que já tem o interesse, né, a gente está tendo uma receptividade muito grande. Então, assim, eu né, sou um agente da universidade, sou professor da universidade, então como agente neutral a isso, né, eu falo para vocês aproveitarem muito esse momento, né? Então, para tirarem essa ideia do papel, ou inclusive aproveitarem o potencial de explorar esses dados, porque acho que é um momento único na história e que vai mudar os próximos anos aí do estado e que tem o potencial de mudar os próximos anos aí do Brasil como um todo. Muito bem. Bom, ficam os contatos aqui do Néstor e da equipe para continuar conversando. Nosso objetivo era justamente apresentar essa oportunidade, né? Aqui como instituto e pela relação que a gente tem com a comunidade aqui da Serra, a gente acredita que tem grande potencial e a gente está aqui conectando pontos, né? Esse é o nosso objetivo. Certamente já temos muito contato com o Néstor e a URGS por conta da Rede 4.0, parte da indústria, lá do Citec também. Então, acho que isso aí só se fortalece, né? A partir do momento, inclusive, que a gente começa a gerar projetos com grande potencial. Carlos, vou deixar meu e-mail aqui também para contato, para quem quiser falar sobre o Hélice, né? Nosso site também fácil acesso, redes sociais são todas as mesmas terminologias ali. Sem um acento, eu deixei o acento. Só retira ali, por favor, o hélice.network. E agradeço, então, Néstor, Lísia, Camila, toda a equipe. Parabéns pelo trabalho que vem sendo desenvolvido. A gente deseja muito sucesso e, havendo outras necessidades de divulgação, enfim, a gente está aqui para apoiar. A Marina aqui reforça, né? A gente logo em seguida está subindo no YouTube esse material
para ficar disponível para ser compartilhado com colegas e outras pessoas. Ok? Perfeito. Muito obrigado a todos, um bom dia, uma boa semana. Ok, obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço, tchau, tchau. Bom dia, Tchau, pessoal. pessoal.